Bom dia, gente. Estamos indo para mais uma vistoria de entrega de chaves e eu vou mostrar para vocês algumas coisas e explicando um pouquinho mais sobre a importância dessa vistoria e mostrar para vocês também alguns vídeos do que vai rolar por lá hoje. Vambora? Oi, gente, vamos começar a conversar sobre essa vistoria de entrega de chaves e algumas coisas que foram encontradas durante essa vistoria. Essa vistoria ela foi feita em um apartamento no estilo estúdio, então a gente só tinha esse cômodo integrado, mas a gente tinha algumas áreas hidráulicas que a gente teve que tomar muito cuidado e algumas questões em relação à entrega da construtora, que sempre é analisada na nossa vistoria. Essa vistoria de entrega de chaves, ela foi uma vistoria que acabou tendo vários pontos que, se não tivesse sido feita a vistoria, com certeza iam passar de forma muito despercebida por olhares leigos. Então, essa vistoria ela foi feita de forma bem minuciosa e a gente encontrou alguns pontos que tiveram que ser modificados nesse dia para que a construtora tivesse a vistoria aprovada. Num momento comum, essa vistoria provavelmente nem teria sido aprovada. Se ela tivesse sido feita por uma pessoa leiga, provavelmente não teria parado esse momento, não saberia que a construtora tinha esses pontos a serem modificados, porque, enfim, a gente acaba tendo mais experiência nessa área, né? Então a gente já sabe quais pontos que a gente tem que olhar, a gente já consegue verificar de forma bem minuciosa. E os pontos que a gente encontrou, a primeira coisa que eu encontrei nesse local foram várias manchas no piso. Eu consegui ver que nessas partes do rodapé tinham algumas manchas que eram como se fossem sujeiras, mas quando você chegava perto e olhava, elas não saíam. Elas realmente eram manchas no material. E eles não podem entregar dessa forma, então a gente solicitou a troca que eles conseguiram fazer no local. A gente tinha também a nossa caixinha, né, de quadros, de disjuntores, que estava com a tampa quebrada. Então, na mesma hora que a gente abriu, a gente viu que uma das laterais estava quebrada, tiramos foto para poder fazer nosso laudo e já foi solicitada a modificação. E se você está vendo esse vídeo, já deixe seu like aqui embaixo e comece a seguir o canal, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito a construir com mais segurança e com muito mais assertividade, sem gastar mais do que você deveria gastar em relação à sua reforma. Nessa vistoria foram encontrados vários pontos que a gente teve que pedir para a construtora modificar. Dentre eles a gente teve a questão do piso, que tinham várias partes que estavam ocas, né? Era um piso que era laminado, ele era no formato click, que é um formato encaixado. Então essa foi a vantagem em relação a esse piso no local, porque a gente conseguiu esperar a construtora a fazer essa modificação. Não são todas as construtoras que oferecem essa modificação no local durante a vistoria. Muitas delas pedem pra gente reprovar, eles vão fazer em outro momento e depois teria que ser agendado uma outra vistoria para ser feita ao mesmo processo, né? Verificar se tem mais algum item a ser modificado, se o que foi solicitado foi feito da forma correta, para conseguir aprovar essa entrega de chaves. Mas nesse caso, a construtora disponibilizou profissionais para estarem, né, atentos a essas questões e já irem modificando para a gente conseguir avançar com essa vistoria e aprovar ela nesse dia mesmo. Então essa vistoria ela demorou mais de uma hora. A sorte que deu, inclusive, nesse dia foi que as outras pessoas do outro horário da vistoria, né, que a gente tem um horário limitado para conseguir fazer essa verificação, mas outras pessoas do outro apartamento que tinha agendado, né, no horário depois do nosso, acabaram não comparecendo, então a gente conseguiu dar esse foco na vistoria desse apartamento e a gente não teve problema em relação a isso, graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu resolver. E a gente encontrou outras coisas também, a gente viu que no ralo da parte do banheiro, dentro do box, estava com um problema de caimento. As águas estavam empoçando em uma parte que não devia estar empoçando, e até mesmo as bolinhas estavam sendo direcionadas para outra parte. Se vocês olharem aqui, vocês podem ver, né, que teve essa questão em relação ao caimento. Eu cheguei a falar com a proprietária ela falou que isso não incomodava muito a ela, mas enfim, eram modificações que a construtora tem que entregar da forma correta. Então, se a gente está numa vistoria, a gente tem que verificar todos esses pontos. E o que aconteceu foi que a gente tinha um ralo que estava um pouquinho mais alto do que o nível do piso, então a água não estava escorrendo naquela parte, não estava tendo o escoamento correto. Quando eles se disponibilizaram para fazer essas modificações, eles conseguiram fazer essa modificação no local, a gente só teve que esperar, né, que depois, quando for realmente entregar as chaves,
já tá tudo corretamente feito, né, porque a vistoria foi aprovada, e essa parte do ralo foi modificada no local. A única coisa que faltava mesmo era a limpeza, que só poderia ser feita depois do rejunte secar. Então nessa vistoria a gente sempre faz essas avaliações, tanto das partes das esquadrias, a gente vê se tem algum vidro que esteja trincado, se as portas estão abrindo e fechando da forma correta. Mais uma vez encontramos mais uma porta que não estava abrindo da forma correta, não estava fechando também, né? Então ela estava com essa dificuldade em relação a puxar, porque tinha que fechar de uma forma muito bruta para conseguir fechar o ganchinho, né, da porta. E a gente pediu essa modificação no local, eles conseguiram modificar. E são pontos que a gente gosta de detalhar também. Por isso que eu sempre recomendo para os meus clientes fazerem o laudo técnico. O que é o laudo técnico? O laudo técnico, ele é uma documentação que a gente faz depois da vistoria, depois de a gente avaliar o local e tirar foto de tudo que aconteceu, de relatar tudo o que aconteceu. O laudo, ele é um relato do que aconteceu nessa vistoria. Então, por exemplo, as modificações que foram feitas no piso, que foram encontradas, está lá relatado, por mais que tenha sido modificado. Por quê? Porque se tiver um vício oculto, alguma coisa que não possa ser verificada no futuro, como por exemplo, a rede elétrica não estava ligada, nós colocamos esse adendo de que a gente não conseguiu testar a rede elétrica porque, enfim, não tinha energia, então deveria ser algo a ser testado depois, quando a energia estivesse propriamente ligada. Então todas essas coisas garantem que você, né, a pessoa que está comprando o apartamento, e tem essa garantia legal, além da garantia da construtora. Vocês vão ter tudo descrito. Então, se foi um problema que a gente já viu que tinha acontecido no apartamento de vocês anteriormente, vocês têm mais justificativa em relação às modificações que vocês vão precisar pedir às vezes no futuro, acionar uma garantia e mostrar que era um vício às vezes recorrente. Por exemplo, se vocês encontram um ponto de infiltração que a construtora pode falar que, enfim, foi algo que já tinha acontecido e que secou e não tinha mais nada e acontece de novo, vocês têm isso relatado, né? Então vocês vão falar, olha, realmente a gente já tinha identificado essa mancha e a construtora relatou que já tinha sido resolvido, não foi resolvido, e então quando vocês acionam a garantia, com todo esse laudo, com tudo relatado, vocês têm segurança jurídica muito maior e uma segurança técnica, porque isso é feito a partir da documentação técnica feita por arquitetos ou engenheiros civis. Então isso é registrado no site do CAL ou do CREA, né, no caso da engenharia. Tudo isso está relatado, então são profissionais, né, que podem fazer isso. Não é qualquer pessoa que pode, inclusive, acompanhar a sua vistoria. Tem construtoras que não deixam nenhuma outra pessoa, além dos proprietários, acompanhar. E quando é um profissional, precisa ter toda a documentação, gente. Precisa ter contrato assinado. Às vezes tem algumas cláusulas que as construtoras pedem de forma direcionada para aquela vistoria, então tem que sempre estar atento a isso, perguntar para a construtora se tem alguma coisa que tem que estar escrita ali no contrato para permitir essa vistoria pelo profissional também. Se você não puder participar e for só profissional, você vai precisar passar uma procuração. Se você não conseguir no cartório, mas assinado pelo Gov, pelo menos, para vocês conseguirem ter toda essa questão jurídica bem alinhada. E também o seu profissional vai precisar emitir um RRT ou ART, né, no caso da engenharia, para conseguir vistoriar esse local. E esse RRT tem que ser feito antes da vistoria, então já tem que estar com toda a documentação pronta, e no dia da vistoria tem que levar tudo impresso para conseguir acessar esse local e fazer a vistoria. Porque a vistoria é uma coisa muito séria, gente. Vocês podem pensar que é só ver, né, comparar alguma coisa, mas não é só isso. A gente tem que pegar o memorial descritivo, ver se a construtora está entregando exatamente o que prometeu para vocês, se eles estão colocando todos os itens que eles falaram que iam colocar, se algum item que eles prometeram não foi colocado, ou se foi colocado com material inferior. Então a gente confere tudo isso na vistoria, além dessa parte do laudo. Eu sempre recomendo a vistoria com laudo, porque acaba sendo uma segurança muito maior para vocês. E enfim, essa vistoria, ela é uma vistoria muito importante, porque é ela que vai assegurar todo o investimento que vocês fizeram e que ainda vão fazer no empreendimento. Porque uma coisa que vocês às vezes não pensam é que se vocês estiverem num processo de obra e encontram alguma coisa que já deveria ter sido sanado pela construtora, vocês vão acabar tanto paralisando a sua obra, esperar esse momento, né, que a construtora vai resolver aquela questão, quanto perdendo dinheiro, porque às vezes é um tempo que você vai pausar, que você poderia estar alugando, por exemplo, o seu empreendimento para um Airbnb ou para um aluguel de temporada, né, que você vai fazer, ou às vezes já até para você se mudar mesmo para esse local, e você acaba tendo que atrasar um pouco mais a entrega do apartamento que você tá, paga 2 condomínios, 2 IPTUs, então acaba sendo sempre um custo extra quando a gente não tem essas coisas sanadas desde o momento da entrega de chaves.
Óbvio que tem algumas coisas, como eu falei, coisas ocultas que podem só aparecer depois, mas tudo que é visível a gente vai verificar durante essa vistoria. Então a vistoria ela é sempre uma segurança para você que está buscando ter a melhor assertividade e saber que todo o seu investimento está sendo assegurado e que foi tudo entregue da forma com que prometeram pra você no momento da compra. É isso, gente. Essa vistoria, ela foi uma vistoria que foi bem importante. Eu quis trazer pra vocês isso pra mostrar que não importa se o seu empreendimento, né, se o local que você comprou é pequeno ou grande, você pode sim ter problemas. E se essa cliente não tivesse falado comigo, não tivesse feito essa vistoria, com certeza ela teria muito mais dor de cabeça no futuro do que, né, nesse momento de vistoria já ter verificado todas essas questões, já ter sanado tudo no local. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado e esclarecido um pouquinho pra vocês também sobre como é que funciona essa vistoria, para que vocês tenham segurança de contratar profissionais que saibam fazer essa vistoria, que sejam habilitados para isso. E se você é do Rio de Janeiro, de Niterói e deseja fazer a sua vistoria comigo, os meus contatos estão aqui na bio, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo meu site e preencher o nosso formulário de vistoria técnica para a gente conseguir entender onde é a localização do seu empreendimento, como é que está funcionando tudo o que você deseja também, que a gente faz outros tipos de vistoria para conseguir, né, assegurar todo o seu investimento, entrar em contato, conversar sobre as melhores opções e sobre tudo que a gente sabe que tem que ser visto nesse local. É isso, gente, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Beijos!